Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a segunda parte do livro A Sociedade Feudal, de Mark Bloch. Bem, essa segunda parte ela não tem um vínculo propriamente com os capítulos, os tomos, os livros, né, a forma como ele divide aqui. Ele adota várias subdivisões, mas é só, no caso aqui, uma divisão do vídeo em si, para que ele não ficasse muito extenso. Então, quem não pôde assistir o primeiro vídeo, vou deixar aqui nos cards, recomendo bastante que dê uma passada lá, que a gente já vai dar sequência aqui de onde a gente parou. O primeiro aspecto aqui que o Mark Bloch vai destacando nessa parte, as pessoas, vamos dizer assim, que eram os vassalos, né, aqueles que prestavam homenagem a um determinado líder, eles, vamos dizer assim, não esperavam que esse líder apenas, vamos dizer assim, os sustentasse ou desse uma terra, que em certo momento, aliás, veio a ser chamada de feudo, né? Esse feudo, esse tipo de pagamento que era dado por essa subserviência, por esses trabalhos temporários que eventualmente eram feitos, por participarem da guerra que esse líder eventualmente tivesse de enfrentar, ou um conflito com o vizinho, um conflito, enfim, de ordem diversa. Eles não esperavam que fosse só esse tipo de pagamento, né? Então, eles falam que havia aqui na época também presentes, eventualmente até comida, né? Porque, vamos dizer, essa pessoa que recebeu ali o seu feudo, ou aquele vassalo que recebeu uma porção de terra para cuidar, eventualmente ele não conseguia sobreviver. Então era normal, era natural que, vamos dizer assim, eles recebessem algum tipo de presente, de comida, de cavalo, e na guerra que fosse, que ele recebesse algum tipo de armamento. Ou seja, era um tipo de relação em que os nobres eles tinham vamos dizer assim, certa liberalidade com seus rendimentos, né? Isso é atestado, aliás, em vários e vários textos. Aquele livro que eu já reportei aqui, que é bem fraco, da Regine Pernod, né, a Luz sobre a Idade Média, ela trata bastante disso. Mas, na verdade, isso vinha muito mais do que de uma generosidade, é porque havia certo orgulho, né, certa altivez da nobreza. Não, eu posso dar, não, eu posso fazer e tal. E era por isso que era dado, né? Ele se mostrava maior, se mostrava magnânimo quando assim agia. Outro aspecto aqui que o Mark Bloch vai explicando é o fato de a palavra feudo e tomando, né, a acepção que nós temos hoje. Ela teve várias ao longo do tempo, né, mais próxima daquilo que seria gado, eventualmente mais próximo daquilo que seria emprestar, né, porque a terra habitualmente era emprestada e dali a coisa foi mudando, né, etimologicamente com o passar dos anos, né, até que se tornava com essa acepção que nós temos hoje, nessa terra ali que, vamos dizer assim, o senhor feudal, né, ele cedia a determinadas pessoas que trabalhavam nela e aí faziam um pagamento por essa concessão das mais variadas formas, né. Como eu disse, eventualmente uma parte, né, do que ali era produzido, eventualmente uma participação na guerra, etc. É interessante notar também que essa relação vassálica, né, ela, vamos dizer assim, ela era uma relação que, em tese, ela não era hereditária, né? Era um empréstimo, né? Então você cedia ali o feudo, mas apesar de a pessoa ter uma posse ali, ser uma espécie de arrendatário, ela ficava ali, né, com o domínio daquele, investia e tal, fazia suas melhorias. Porém, se, vamos dizer assim, o filho, né, ou mais bem dizendo, o herdeiro daquela terra, ele não prestasse uma homenagem vassálica ao senhor, né, necessariamente ele ia perder aquela terra ali. Ele dificilmente se mantinha se a pessoa deixa de ter como líder esse senhor feudal e continua com aquela terra. Habitualmente, quando as coisas, vamos dizer assim, aqueles herdeiros ou os herdeiros continuavam naquela terra, eles tinham que prestar homenagem de novo ao senhor feudal, tanto num caso quanto no outro, né? Tanto se o senhor feudal morresse e tivesse o seu filho, seu herdeiro, que herdasse aquelas terras todas, esses tinham que prestar homenagem e vice-versa, né? Ou se o vassalo morresse e um herdeiro dele, ou mais de um herdeiro, né, acabasse herdando, entre aspas, essa terra, ele tinha que prestar de novo homenagem a esse senhor feudal para que, vamos dizer, seguindo aquela frase do livro Leopardo, que ele já tem vídeo aqui no canal, né, um personagem diz, né, é preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Então eles tinham que, vamos dizer assim, haver recidivas desta homenagem, desse ato, vamos dizer assim, de subserviência formal, né, do vassalo em relação ao senhor feudal, para que eles continuassem sendo detentores daquela terra, né, detentores bem entre aspas. E o Mark Bloch destaca assim que muitas vezes, né, era do interesse do senhor feudal que o vassalo, né, ou seus filhos, né, seus herdeiros prosseguissem, né, proprietários ali, porque eram mais homens, né, mais pessoas para trabalhar para ele, né, normalmente os herdeiros, claro, multiplicavam ali as pessoas, né, mesmo se fosse o caso de um só herdeiro, era uma continuidade de um serviço que lhe era prestado, e se ele retirasse, vamos dizer assim, aquela propriedade dele, né, daquele herdeiro, ele geraria desespero em todos os outros
personagens, vamos dizer assim, que eram vassalos também, né? E vamos lembrar, né? Muitos desses casos eram oriundos antigamente de alódios, ou seja, a pessoa não precisava pagar nenhuma taxa, eles eram efetivos proprietários daquela terra, acabaram sendo dominados militarmente, tiveram que se submeter com feudos, né? Eventualmente até iam atrás dessa proteção, sabendo que dos riscos que corriam de ser tomados de maneira mais violenta, de maneira mais atroz ainda, né? Então eles se submetiam, né? Vamos dizer assim, eventualmente de maneira branda, pacífica, eventualmente porque eram literalmente obrigados, mas nenhum dos casos acontecia, esse brando pacífico que eu utilizo aqui nem é o termo apropriado, né? De toda forma, eles eram coagidos a se submeterem a um líder militar mais poderoso. Porém, vamos dizer assim, quando o senhor feudal quisesse substituir, né, esse vassalo, porque esse talvez não produzisse tanto quanto ele achava que deveria naquela terra, porque lhe gerava problemas, ou por qualquer outra ordem de dificuldade, o fato é que ele geraria uma insegurança em todos os outros vassalos que prestavam serviço a ele. Então, assim, havia uma tendência de manutenção daquela homenagem, né? Você fazia-se uma investidura de novo, né? Depois que um ou outro morria, prestava-se aquela homenagem, aquele ato de submissão formal, porque isso habitualmente era interesse de ambas as partes, porém nem sempre. Então, algumas vezes, famílias que antigamente eram proprietárias daqueles alódios, que se transformaram em feudos, acabaram vindo a perdê-los. Eu destaquei aqui no primeiro vídeo que, naquela época, né, as pessoas precisavam estar sob proteção de alguém, né? Não poderiam simplesmente ficar uma pipa voada, vamos dizer assim, né? Não poderiam ficar soltas, porque senão aconteceria algum tipo de razia, algum tipo de expoliação, algum tipo de tomada daquela propriedade que aquela pessoa mais simples possuía. Simplesmente, vamos dizer assim, precisavam estar sob o guarda-chuva de algum poderoso, que naturalmente também ia cobrar por essa proteção. Então acontecia muito assim, de uma pessoa ter uma terra que é dele, e aí chegava a pessoa e tomava. Né, chegava o senhor feudal e tomava, é minha. Aí ele ia lá e prestava, vamos dizer assim, homenagem a esse senhor feudal ia e devolvia essa terra que era da pessoa. Por outro lado, ele ia cobrar impostos, ele ia requerer dias de trabalho na terra que era dele, e assim você formava aquilo que era tenência ou feudo, né? Era diferente das terras que eram uma espécie de alódio, né? Aquelas terras que eram isentas de taxas senhoriais, que também aconteceu nesse tempo histórico, mas pelo que ele vai explicando aqui, parece ter sido algo um pouco mais incomum e eventualmente estava vinculado às terras da igreja, né? Apesar que também a igreja foi expoliada nesse tempo histórico, é algo que ele aborda também. Terras que eram dela, os senhores feudais chegavam, tomavam, depois eventualmente faziam algum tipo de jogo para que ou a igreja pagasse alguma parte daquilo que era produzido ali ao senhor feudal, ou vice-versa, né? Ela que fosse uma arrendatária, mas é fato que a igreja foi perdendo também território na época do feudalismo. Mas fato é que esses alódios, né, essas terras que não precisavam pagar impostos a ninguém, eles foram decaindo com o tempo, ele explica aqui, né, principalmente até no início ali do Império Carolíngio ainda eram abundantes, mas depois do século X eles foram progressivamente decaindo, né, e aumentando, né, claro, né, descendo a quantidade de alódios e aumentando a quantidade de feudos. Porque sempre que vamos dizer assim, um senhor desses alódios falecia, eu vou reiterar aqui, não era aquele camponês desprovido de qualquer tipo de direitos, de renda, de poder bélico, que era proprietário de um alódio, não, né? Esses alódios eram territórios que habitualmente, por exemplo, possuíam castelos, né? Conseguiam se defender, então para alguém vir tomar não era uma coisa tão fácil, então era uma coisa um pouco mais séria, assim, era, em resumo, uma propriedade de um nobre. Né? Inclusive era até uma característica para que ele pudesse se tornar um protetor, né? Vamos dizer assim, um senhor de uma região que protegeria uma igreja, né? Um alódio ali se caracterizava também por isso. Era uma espécie assim de representante leigo da igreja, né? Mas o fato é que toda vez que um senhor nobre, proprietário de um alódio, falecia, os condes e barões que o rodeavam começavam a atacá-lo, começavam, vamos dizer assim, tentar transformá-lo em um feudo, ou seja, tentar transformar aquela terra que era de outra pessoa em uma terra dele, a qual ele cedia e, por conseguinte, cobrava impostos sobre ela, né? Então, assim, era essa múltipla rede vamos dizer assim, de relações muito intricadas, de dependência, que em certos momentos vão desde o rei até o camponês mais simples, né? Mas nesse momento era um pouco mais, vamos dizer assim, desagregada, ela ia se fortalecendo ao longo do tempo, ou seja, o sistema feudal, ele ia alcançando, vamos dizer assim, o seu auge. Por outro lado, a igreja, que teve territórios eventualmente tomados, né,
por esses senhores feudais, e aí colocavam pessoas que trabalhavam lá para eles, que pagavam os impostos a ele, e aquela terra ali, o grosso dela acabava continuando sendo da igreja. Então era um regime meio confuso, né? Mas a igreja já tinha, vamos dizer assim, forte oposição que aquela terra fosse considerada hereditária, porque não fora ela, igreja, que determinara que ela se transformasse em um feudo, que fosse ali ido para ali um vassalo, né? Se tornasse hereditária, ela estaria, na verdade, perdendo, né, aquele território que anteriormente era dela de vez, né? Nesse momento, ela, vamos dizer assim, só havia uma cobrança de impostos um pouco ostensiva que lhe cabia e era direcionada ao senhor feudal mais poderoso da região. De toda forma, o Mark Bloch fala que, com o passar do tempo, né, especialmente ali nos últimos reis carolíngios e depois dos primeiros capetos, vamos dizer assim, passa-se basicamente o feudo a se tornar um bem hereditário, né? Há um avanço do direito, né? E aí o seu feudal não pode mais tomar de volta aquela terra, não. Ele pode continuar cobrando impostos, mas aquele bem não é um bem, vamos dizer assim, que ele dispõe de maneira tão plena como fora outrora. O Mark Bloch relata aqui uma coisa curiosa, né? Porque eventualmente havia um senhor muito poderoso na região e tal, e havia aquela pessoa mais próxima de quem, vamos dizer assim, você herdou o feudo, né? E você era um vassalo ali. E acontecia desse, não, então cede essa parte aqui dessa terra também para você, vassalo. Lembrando que o vassalo também era uma pessoa poderosa, né? Não era um camponês, né? Os camponeses trabalhavam para o vassalo. Muito bem, quando ele ganhava, vamos dizer assim, essa nova terra também, que seria também de propriedade dele, a quem ele prestava, vamos dizer assim, continência, né? Ao primeiro senhor ou ao segundo? Né? E isso gerou uma série de problemas, porque eventualmente esse primeiro senhor e esse segundo senhor entravam em conflito. O vassalo que prestou homenagem aos dois devia fidelidade a quem? Então aí houve várias soluções, né? Em certo momento honrou-se a homenagem feita ao primeiro senhor, ou seja, aquela pessoa a quem primeiro foi feita a investidura, primeiro prestou subserviência, eventualmente foi para aquele senhor, vamos dizer assim, mais liberal, ou seja, aquele que deu terras mais férteis para que ele tivesse um desempenho melhor financeiro, então se prestava homenagem a ele. Outras vezes, vamos dizer assim, tinha um caso aqui e um caso acolá, aí você ia ajudar aquele. Qual dos dois? Olha, aquele que efetivamente estivesse entrando em uma guerra, efetivamente estivesse entrando em uma batalha, e não um desses dois que, por exemplo, estivesse indo socorrer um amigo. Né? Então, mas sempre foi confuso, sempre foi controverso. Né? E é muito interessante porque o que acontecia? Eventualmente, vamos dizer assim, que o senhor A estava lutando contra o senhor B, e o vassalo aqui ficou, vamos dizer assim, a favor do senhor A, eventualmente o senhor B tomava, né, as suas terras de volta, já que ele apenas havia cedido, então ele tomava de volta, e não só isso, muitas vezes os camponeses que, vamos dizer assim, estavam ali nessa terra B, eles passavam a compor o exército desse senhor, de modo que não era, vamos dizer assim, incomum que nesse momento de recontro um vassalo tivesse homens, né, dos dois lados da batalha, na situação trágica, vamos dizer assim. Mas fato é, né, o Mark Bloch destaca aqui que sempre que as pessoas prestavam homenagens a dois senhores, a tendência a ter problemas era enorme. De todo modo, vamos dizer assim, qual era o grande pagamento que um vassalo, vamos dizer assim, prestava ao seu senhor? Além desses impostos que eu já destaquei aqui, ele tinha que, vamos dizer assim, quando chamado, quando convocado, comparecer pronto para a batalha em defesa desse seu senhor. E quando eu digo preparado, né, é o quê? Completamente equipado, em cavalo, né, montado, levando ali 1 ou 2 escudeiros para auxiliá-lo. Eu destaquei aqui que eventualmente você poderia ter nessa batalha, ir lá e requisitar homens, camponeses e tal, para lutar a seu favor, mas eles não tinham tanto apreço por isso, porque na verdade eram mais pessoas que você deveria alimentar. Né? Então ficava caro, o equipamento deles era muito precário, portanto eles morriam rápido, não era uma coisa, vamos dizer assim, muito efetiva na guerra. Então o que era determinante era o quê? Qual era, vamos dizer assim, o principal serviço de um vassalo ante o senhor feudal? Era se apresentar militarmente em defesa dele quando este assim o requisitasse. Além, é claro, que isso, vamos dizer assim, não era só na guerra, né? Então vamos dizer que tivesse um castelo, que tivesse que ter uma guarda, né? Que tivesse ali que ter vamos dizer assim, um turno de trabalho, né? Alguém tinha que ficar ali para defender aquela posição caso o pior acontecesse. Então esses vassalos, eles tinham que ir lá e fazer esse turno de trabalho, né? Ao longo do tempo eles lutavam sempre para dar um alívio, né? Porque enquanto ele estava ali, né, fazendo essa guarda, ele estava deixando de cuidar das suas próprias terras, mas o fato é que eles tinham que prestar esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de pagamento vamos dizer assim, em contrapartida pelo fato de
serem possuidores de um feudo. E, claro, se esses vassalos tivessem, vamos dizer assim, um castelo também, um território que serviria a esse senhor feudal, como, vamos dizer assim, possibilitaria a ele uma boa defesa, né? Então ele também deveria cedê-lo, por óbvio. Uma coisa que é interessante nesse livro aqui, que me deixou mais claro, aliás, porque isso não me era óbvio, é que os vassalos, eles eventualmente tinham muito poder, né? Então havia o senhor feudal, mas eventualmente havia vassalos que eram, por si, senhores de outros vários vassalos. Então o que acontecia quando este vassalo, que era senhor de vários outros vassalos, era convocado, vamos dizer assim, a prestar serviço militar ao senhor feudal? O que acontecia é que ele não levava todos os seus vassalos, né? O Marc Bloch dá um exemplo aqui do bispo de Bayeux, acho que é assim que se escreve, que no final do século XI ele é convocado a auxiliar o seu senhor feudal, e ele leva cerca de 20% dos vassalos que ele por si comanda, né? E não só isso, né? Se havia um documento escrito, né, sobre isso na época, se fosse o rei que convocasse, né? Ou seja, porque havia o rei, havia vários, né, várias hierarquias, né? Até chegar esse vassalo, esse bispo de Bayeux era obrigado a ceder 10% dos vassalos dos quais dispunha. E vamos dizer assim, esse é um dos exemplos da ineficácia da realeza ao longo do período feudal, porque, vamos dizer assim, ao longo desse castelo, vamos dizer assim, de fidelidades, né, ele ia ficando mais frouxo na medida em que ia chegando perto da ponta. E eu reitero, né, os vassalos sempre lutavam por diminuir esse tipo de prestação de serviço militar que faziam a esse senhor feudal. A tal ponto que a partir do final do século XI, o Marc Bloch destaca que os vassalos, eles tinham, vamos dizer assim, um tempo, né, que era de 40 dias, ou para utilizar a expressão que eles usavam na época, eram 40 noites que eles deviam prestar esse serviço militar. Eles prestavam, vamos dizer assim, houvesse algum tipo de confronto que esse senhor feudal estava precisando, eles tinham que ficar lá por 40 noites prestando serviço a eles. Depois disso, se ele quisesse a permanência dessa pessoa, eles tinham que pagar além daquilo que, vamos dizer assim, já era a concessão do feudo, ou seja, virava uma espécie de regime de salariato, o que vai demonstrando, vamos dizer assim, uma espécie de esgarçamento dessa fidelidade feudal. E não só isso, 40 dias, mas e aí, quando poderia chamar de novo, né? Em tese, normalmente era a partir de um ano, né? Ficou 40 dias lá e tinha um ano, vamos dizer assim, de folga, até poder ser convocado novamente para mais 40 dias. Não era sempre, né, esse período de um ano não, mas era o que acontecia na maior parte dos casos. Mas era só no serviço, vamos dizer assim, de guerra que esses vassalos eram convocados? Não. Né? Também havia, vamos dizer assim, nos momentos de paz, eventualmente naquelas festas litúrgicas ali que acontecem anualmente, né? Eles eram convocados, muitas vezes ali era quando ocorriam julgamentos, né? Então o senhor feudal era uma das suas atribuições, né? Realizar julgamento de todos, vamos dizer assim, os casos graves, né? Casos que demandavam chegar até, vamos dizer assim, a decisão dele, né? E havia uma outra questão também, que era, vamos dizer assim, uma espécie de honra, né? Que se prestava a esse senhor feudal. Como isso acontecia? Vamos dizer assim, como você tinha vassalos, que eram pessoas, reitero, poderosas, né, grandes senhores também de terras, eles eventualmente iam prestar algum tipo de serviço mais simples para esse senhor feudal, eventualmente de descansão, eventualmente de escudeiro, de criado de mesa, etc. E por que faziam isso? Porque numa época em que, vamos dizer assim, a moral, né, a visão das coisas, elas tinham um alto valor simbólico, né? Então, vamos dizer assim, que se uma pessoa poderosa se prestasse a fazer esse tipo de serviço manual, que ela jamais faria em sua própria terra, a esse senhor mais poderoso, isso demonstrava, assim, para todo mundo, né, que esse senhor poderoso era poderoso mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Ele era, vamos dizer assim, botava para quebrar. Olha quem prestava serviços manuais a ele. Isso era um tipo de serviço que, em períodos de paz, os vassalos prestavam aos nobres. E também nesses momentos aconteciam muitas festas, havia grandes banquetes, concessões de presentes, concessões de homenagens que o senhor feudal fazia, mas no caso não é homenagem da investidura, não digo você dar ali um presente porque uma pessoa se destacou por isso ou por aquilo, certas liberalidades que eu já destaquei aqui também aconteciam eventualmente nessas festas. Na medida em que chamava muita gente poderosa, né, iam lá, vamos dizer assim, várias pessoas acompanharem, né, esses senhores poderosos, então iam prostitutas, iam ladrões, iam apresentadores de espetáculos, etc. Ou seja, se tornava, vamos dizer assim, uma espécie de evento público, né? Eventualmente nessa concessão, vamos dizer assim, desses julgamentos, se tentava ali fazer algum tipo de auxílio aos oprimidos, enfim, havia várias ordens, vamos dizer assim, vários tipos de ações tomadas à medida em que tivessem juntos, né, essas várias pessoas muito poderosas da época. E claro, né, não só esse tipo de ação, né, mas vamos decidir onde a gente vai atacar, vamos decidir com quem a gente vai guerrear, enfim, era uma reunião dos poderosos de então. Inclusive a própria investidura de novos cavaleiros, né,
cavaleiros que, vamos dizer assim, prestar essa homenagem, se comprometem a permanecer tantos dias junto ao seu senhor por ano. Ele cita aqui um exemplo de um caso de 1210, de um homem lígio do Vidama de Amiens, que se compromete a ficar 6 semanas junto ao seu senhor para defendê-lo durante a guerra, assim, de uma vez, ou seja, mais do que os 40 dias, ou mais aproximadamente 40 dias, né, 6 semanas a 42, ou seja, vai se comprometer a ficar nesse padrão com ele aí, né, de defesa. E mesmo quando fosse convocado durante esse período de paz, como esse que eu estou dando um exemplo aqui, ele fala que viria junto com a sua esposa e permaneceria às suas próprias expensas por 8 dias. Ou seja, indicando, né, que era, vamos dizer assim, oneroso, né, você ficar sustentando a alimentação de tanta gente. Então ele ainda nos períodos de paz, ele se compromete por um determinado período a bancar com os seus próprios recursos a sua alimentação e a sua estadia. De todo modo, assim, né, participar da guerra, né, essas 6 semanas aqui que esse sujeito, vamos dizer assim, se presta a fazer, era diferente de participar desse momento de paz, né? Porque nesse momento de paz, assim, de reunião, você participava de várias dádivas, né, que os senhores feudais distribuíam, você participava de grandes banquetes, você tinha, vamos dizer assim, uma intervenção no poder de comando, né? Porque ali era aconselhado, ali você via como as decisões eram tomadas, ali você influenciava. Então, participar desses eventos, vamos dizer assim, de caráter mais civil, ele era muito importante, né? Não era uma coisa que deveria ser desprezada por um vassalo. E esses eventos, né, públicos e tal, eles mantinham, vamos dizer assim, os laços, né, de união entre o senhor feudal e o seu vassalo, porque se não os houvesse, eles iam se afastando, não eram territórios necessariamente tão próximos, e devido à deterioração das estradas, que eu já comentei aqui, vamos dizer assim, você podia ficar muito tempo sem ver essas pessoas, né? Elas iam se afastando, daqui a pouco você perdia o laço humano que os unia, né? Então, vamos dizer assim, a existência desses eventos civis, eles eram imprescindíveis para que os laços entre o senhor feudal e o vassalo, eles não se rompessem progressivamente, vamos dizer assim. Era, de toda forma, né, uma atribuição do vassalo ajudar ao seu senhor, né? Quiçá através de conselho, quiçá através de espada e quiçá através de recursos, né? Que eram angariados através dos impostos que o senhor feudal cobrava desse vassalo, né? Então, com esses 3 aspectos, assim, se compunha basicamente, vamos dizer assim, a subserviência que o vassalo prestava ao senhor feudal, né, ajudando nesses 3 campos. Uma coisa peculiar no feudalismo é que, com certeza, a relação entre o senhor feudal e o vassalo não é uma relação próxima, por exemplo, à escravatura, né, porque nesse caso, né, do feudalismo, o senhor feudal ele devia também favores, vamos dizer assim, certos serviços ao vassalo. Não era uma relação de mão única, né? E o Mark Bloch até destaca aqui que, por exemplo, quando você vai ver os gestos de uma espécie de saudação frontal que um servo russo prestava ao seu senhor, beijamãos que aconteciam lá entre os guerreiros castelhanos, ele fala que, olha, não é assim, né? Não é um lá que vai só prestar, vai beijar a mão do outro, né? Uma subserviência mais clara, ou mais clássica. O que acontecia? Quando se fazia ali a investidura, né? Quando tinha ali a relação, estabelecia-se o contrato, né? Propriamente formal, né? Público, entre o senhor feudal e o vassalo, havia ali, né? As mãos juntas e o outro ficava por cima, e os dois depois beijavam-se na boca um do outro. Então, até nesse gestual simbólico ali, você vê que não era uma relação de mão única, né? Porque os dois se beijavam. E quando acontecia do fato de o vassalo se antagonizar ao seu senhor feudal e querer uma guerra com ele e tal. E aí a condição não era boa, né? Se um ou outro matasse, né? Porque eram pessoas poderosas se matando, e os dois, vamos dizer assim, eram sentenciados à morte, a despeito de parecer que o crime cometido pelo vassalo era ainda pior, porque só este era, vamos dizer assim, tinha a morte por enforcamento, que era considerada uma morte mais desonrosa. Houve em certo momento, assim, né? Que quando haveria um rompimento, né? Tinha que pegar uma palhinha lá e chamar também uma cerimônia pública, e aí quebrar, né? Um quebraria na frente do outro essa palhinha e jogaria para demonstrar que houve, vamos dizer assim, uma cisão, né, entre aquele acordo público que eles haviam formado, a despeito de eventualmente não haver algum tipo de, vamos dizer assim, de aviso prévio, né? Porque essa palhinha era ainda um gesto simbólico, né? Que muitas vezes já, vamos dizer assim, se desdobrava ali para um duelo, né? Mas eventualmente o que acontecia era que simplesmente um atacava o outro sem avisar nada, e assim a coisa corria. É até interessante que ele destaca aqui que quando havia essa divergência que ia para o campo, vamos dizer assim, mais formal, muitas vezes eram outros senhores vassalos que iam julgar aquele caso, ou seja, não era um senhor feudal que julgava. De toda maneira, e ele destaca aqui que essa é uma das fragilidades do sistema feudal
feudal. Isso aponta, né, acaba contribuindo para o seu final, era o fato de que não havia propriamente, vamos dizer assim, um sistema jurídico que pudesse analisar casos como esse, né? Porque no fim, ao fim e ao cabo, ele vai dizer assim, que o que decidia mesmo era a força, né? Quem conseguisse ali mais amigos para se defender, quem tivesse mais poder, é o que ia fazer prevalecer a sua justiça. Aliás, não é muito diferente de hoje não, né? Vamos combinar, né? Mas aí, quando acontecia vitória de um lado e de outro, né, nesses casos, o que propriamente eles fariam, né? Se fosse o vassalo que, vamos dizer assim, prevalecesse, aquele feudo deixaria de ser feudo e se tornaria um alódio, ou seja, ele não precisaria mais ser subserviente a ninguém, prestar contas a ninguém, pagar impostos a ninguém, ele estaria ali, vamos dizer assim, em uma terra independente, né? Por outro lado, se o senhor feudal que vencesse essa batalha, o que aconteceria? Ele tomaria o feudo de volta, e aí poderia, inclusive, designá-lo para um novo senhor, que era o que propriamente aconteceria. De toda maneira, né, a despeito de eu destacar que a possibilidade de um vassalo lutar contra um senhor feudal, né, isso não era propriamente assim, vamos dizer assim, o padrão, né? Muito ao contrário. O vassalo devia essa subserviência militar ao seu senhor feudal, e era destacado nos poemas da época e tal, que não havia jeito mais nobre de um vassalo morrer do que defendendo pela espada o seu senhor. Ele ali já havia garantido, vamos dizer assim, a entrada no paraíso, né? Ele se tornava, de guerreiro, ele virava um Marte, né? E esse tipo de relação, né, que, vamos dizer assim, ela vai impregnando todas as outras esferas, né? Então, quando, vamos dizer assim, havia uma espécie de processo do pai contra filho, era como se o pai fosse o senhor feudal e o filho o vassalo, né? Até o ponto que até quando é inventado o amor cortês, né, uma invenção, né, literária, né, muitas vezes o Mark Bloch destaca aqui que havia umas coisas estranhas, porque eles eram designados, né, apesar de você estar lidando com um caráter feminino ali, uma personagem feminina, com nomes masculinos para identificar, como se você já estivesse ali reproduzindo os caracteres, os dizeres, os títulos dados nessa relação vassálica, né, entre seu feudal e vassalo. E, né, vamos dizer assim, a traição proporcionada por um vassalo contra um senhor feudal era considerado algo extremamente abjeto, né? Às vezes até indigno de haver, vamos dizer assim, uma misericórdia, né? Era como se fosse aqueles que, ele dá um exemplo aqui, que aqueles que levaram Jesus até a morte, né? Esses não foram perdoados, né? Foram perdoados os outros, por exemplo, lá o ladrão que estava junto com Jesus lá sendo crucificado e tal. Mas a traição de um vassalo contra o senhor feudal era considerado algo extremamente indigno. Mark Bloch destaca, né, como, vamos dizer assim, essa relação vassálica, ela vai impregnando todos os aspectos da cultura da sociedade, né? Que, como eu disse aqui, né, no momento da investidura ali, né, de se prestar homenagem, uma pessoa cruzava assim as mãos, né, e outra vinha por cima e as abraçava e tinha um beijo na boca. E ele fala que, vamos dizer assim, até na metáfora se explicava que, vamos dizer assim, é como se Jesus fosse vassalo do seu feudal, que era Deus. As pessoas fossem, vamos dizer assim, as vassalas ante o senhor feudal, que era o seu Deus. Então, até a própria oração, né, a forma como os católicos oravam, né, era o quê? Juntando as mãos, né? E por que juntava as mãos é um símbolo que se mantém até hoje? Era por causa dessa investidura feudal que era feita dessa forma, né, com as mãos unidas e depois o outro vinha por cima. Quer dizer, você percebe que até hoje a gente muitas pessoas, muitos religiosos mantêm esse tipo de gestual, né, sem saber por quê, mas tem origem lá na sociedade feudal. Era característica da investidura feudal propriamente. É interessante, né, que essa relação vassálica, né, então, vamos dizer assim, era comum, né, com punho imaginário, né, um cristão se ajoelhar de maneira vassálica ante Deus e tal, mas ela também, ao se espraiar em outros aspectos da cultura, ela vai gerar algum tipo de resistência, né? Por exemplo, se você tem um parente, você tem um senhor feudal, a quem você deve, vamos dizer assim, auxílio primeiro? Né? Normalmente, o Mark Bloch destaca aqui, se dava ao senhor feudal. E isso também, claro, traz uma série de consequências, né? O fato de dar esse privilégio, né? Vamos dizer assim, de importância, né? Então, por exemplo, ele cita o caso aqui do Hugo Capeto, que em certo momento ele foi tomar de volta a cidade de Melun, e aí ele destaca o seguinte, que o Visconde, né, havia tomado o lugar e o Hugo Capeto foi e se antagonizou, conseguiu lutar e conseguiu tomar de volta Melun. Beleza. E aí o que acontece? Tanto esse Visconde quanto a esposa dele foram assassinados
pelo fato não só de terem se antagonizado ao rei, mas propriamente ao conde, que era o senhor direto desse visconde, e que estava ali lutando junto com o capeta, junto com o rei. Então, esse tipo de traição não é só uma traição ao Estado, não é só uma traição ao rei, que é vamos dizer assim, uma espécie de senhor feudal indireto. Ele foi uma traição direta ao seu senhor, e aí não tinha jeito, só haveria a morte mesmo para punir esse tipo de sedição, esse tipo de traição. Por outro lado, no mesmo caso, o que aconteceu? O visconde, ele era um senhor, né, que tinha os seus vassalos. E aí, esses vassalos defenderam o visconde. Esses, por si, foram perdoados. Por quê? Porque eles tinham sido fiéis ao seu senhor. E por conta disso, a despeito de terem se antagonizado a senhores, vamos dizer assim, mais altos, né, maiores, inclusive ao próprio rei, eles tinham agido de maneira coerente com o juramento que haviam feito e, portanto, eles foram perdoados. Em outros termos, né, isso implicava dizer que a fidelidade à sua homenagem era superior do que a sua fidelidade ao próprio Estado em si. Uma coisa curiosa, né, que o Mark Bloch destaca aqui, é que, vamos dizer assim, o homem feudal, ele era profundamente dedicado à tradição e tal, mas ele tinha costumes agressivos, né, costumes violentos, tinha um caráter instável, né, o que fazia uma coisa, vamos dizer assim, contraditória, né, que muitas vezes ele venerasse a tradição, né, venerava as regras e tal, essa cultura do feudalismo e tal, mas não necessariamente ele seguia tanto essas mesmas regras, né, porque você poderia dizer assim, mas isso é contraditório e tal, né, isso vai me lembrar muito certas lideranças religiosas, especialmente as neopentecostais do nosso tempo histórico, que falam assim de Jesus e tal, mas não fazem nada daquilo que Jesus propriamente pregava, né? Na verdade são exatamente o inverso do que Jesus pregava. Então eu acho que eles repetiam isso, né? Você querer saudar, querer rememorar, querer, sabe, venerar aquela tradição que ele propriamente seria um executor, mas na prática não conseguia levar a cabo o seu próprio discurso. E como propriamente o camponês, né, ele vai prestar serviço ao vassalo, né? Como ele vai ser aquele que está lá no grau mais baixo da escala hierárquica, ele vai conseguir, vamos dizer assim, estabelecer esse vínculo feudal, né? E aí o Mark Bloch destaca aqui que é das mais variadas formas, né? Primeiro, eventualmente, ele pode pagar ali umas moedinhas, né, nos locais onde havia a circulação de moedas em tempo fixo, né? Como se fosse uma espécie de aluguel mesmo. Eventualmente, ele vai ter que ceder ali umas galinhas ou um favo de mel que ele tenha colhido, né, em chames próximos, tanto no próprio território que ele ocupa, quanto nas terras comunais da igreja da qual ele faça uso. Eventualmente, ele vai trabalhar nos campos ou nos prados desse senhor, né? Se esse senhor precisa, por exemplo, de um reparo de um fosso do seu castelo, ou propriamente um reparo desse castelo, ele vai ter que trabalhar. Se esse senhor entra em guerra, ele propriamente vai compor infantaria, se for o caso, né, de haver infantaria, ele vai ter que compor, se arriscar sua vida, né? É dos que mais morrem, né, por óbvio, né? E também haveria a possibilidade de ele participar daquelas atividades acessórias do exército e, portanto, ter que auxiliá-los, né? E também, claro, né, todo o exército requer muito auxílio, né? A quantidade de elementos de logística, de transporte, enfim, de toda sorte de apoio que você precisa prover aquele grupo que vai propriamente lutar, né? Ou ainda, vamos dizer assim, os senhores normalmente tinham várias casas, né? Então, se tivesse que transportar um produto de um lugar para outro, quem transportava era esse camponês. Se vamos dizer assim, esse senhor recebe, vamos dizer assim, visitas, o camponês cede sua própria cama para essas visitas, que eventualmente não tem um lugar mais adequado onde ela possa ficar. Vamos dizer assim, se o senhor dele vai sair para uma caçada e tem aquela matilha de cães enorme, quem alimenta os cães para essa caçada é o camponês. De todo modo, né, várias e várias oportunidades, Mark Bloch destaca que se pagava esse foro, né, ou seja, esse valor como se fosse um aluguel pela utilização daquela terra. E é interessante porque, e aí quando, vamos dizer assim, havia as sucessões, né? E aí, será que o próprio vassalo queria que houvesse aquele camponês ali, queria passar aquele tipo de direito para frente também? Porque também havia, né, os camponeses em condição, vamos dizer assim, um pouco mais humilde, né? E eles falam que não, habitualmente seguia da mesma maneira que o vassalo, ou seja, aquela terrinha ali que aquele camponês trabalhava, ela ia permanecer ali propriamente com a sua família, né? A única, vamos dizer assim, intervenção maior que eventualmente um senhor fazia é para não deixar que essa terra fosse muito dividida, porque digamos que, vamos dizer assim, um território, né, que, sei lá, de 10 hectares e tivesse
sei lá, tivesse no final vingado 5 filhos, se baixasse para 2 hectares para cada um cuidar, talvez ele não tivesse, vamos dizer assim, condições de se manter. Então, às vezes, ele queria manter aquele tamanho todo, aquele tamanho grande, para que ele pudesse fazer suas cobranças da mesma maneira, né? Porque quando tivesse que dividir a mesma terra por mais gente, não tivesse uma produtividade que pudesse realizar a mesma cobrança. E era um tempo histórico, também é bom destacar, que havia muitas terras, né? Terras, né, que sem uso algum. Então você ia normalmente só espalhando, né, só aumentando, né, a área cultivada, aumentando na medida em que a população conseguia crescer, o que nem sempre aconteceu ao longo da Idade Média. Nesse período aqui, já habitualmente isso aconteceu sim, né, porque a gente está falando aqui, reitero, né, entre os séculos 9 e 13, né, é mais ou menos ali que, a partir do ano 1000, né, que começa a Europa, depois de bater no fundo do poço, ela começa a crescer. Então, por conta de a população estar crescendo, habitualmente ia-se a novas terras, né, tentar plantar em novos territórios, que ainda havia essa disponibilidade para que não só eles se mantivessem em condição melhor, né, os próprios camponeses, mas por óbvio também os seus senhores, né, que conseguiriam arrebanhar uma quantidade de impostos ainda maior do que se mantivesse naquela terra originária. De toda forma, Max Bloch destaca que além do foro, né, havia, vamos dizer assim, certos privilégios, né, certos monopólios que os senhores exerciam sobre camponeses, né, senhores feudais exerciam sobre vassalos, que, vamos dizer assim, obrigavam uma espécie de imposto indireto que eles deveriam pagar para esse senhor. Uma das coisas que eles eram obrigados é o quê? Ir lá no moinho do senhor para fazer a moedura lá dos seus grãos, né? Aí, claro, o senhor podia cobrar um valor que ele quisesse, porque só podia fazer naquele moinho que era dele. Tinham, eventualmente, que cozinhar o pão só no forno que fosse o forno do senhor, fazer o vinho só no lagar que fosse do seu senhor. Eventualmente a venda do vinho e da cerveja em certos períodos do ano também era exclusividade do senhor. Eventualmente o touro, né, ou o varrasco, que era destinado à reprodução ali daqueles animais, era a exclusividade do senhor, que por conseguinte recebia pela concessão desses animais. Em certas regiões do sul da Europa, os cavalos que faziam a debulha dos cereais também eram exclusividade dos senhores. E por conseguinte, né, com todos esses privilégios, com todos esses monopólios, eles conseguiam fazer uma espécie de dupla tributação em cima dos camponeses. Eu já destaquei aqui no vídeo que, vamos dizer assim, na medida em que as igrejas eventualmente tinham ali a sua propriedade, que era delas, mas aí vinha o senhor feudal poderoso, tomava delas, aí aquilo que era produzido ali, só uma parte que ia propriamente para a igreja, aquilo eventualmente não dava para sustentar propriamente o corpo paroquial, né, e muitas vezes também era considerado um pouquinho como se fosse, vamos dizer assim, uma espécie de responsabilidade de toda a comunidade rural, como se não tivesse ali um território propriamente da igreja. Enfim, e muitas vezes os senhores feudais, eles também nomeavam, né, propriamente quem seriam os líderes religiosos. Então era uma coisa muito tumultuada, especialmente até a reforma gregoriana, né? Depois da reforma gregoriana, de fato a coisa, vamos dizer assim, toma uma ordem um pouco mais estabelecida, uma coisa mais racionalizada por parte do clero da igreja, que havia sido degradado por conta dessa influência dos senhores feudais dentro do corpo religioso. Então, como os senhores feudais tomaram, vamos dizer assim, boa parte da renda que a terra da igreja proveria a ela mesma, o que eles não só toleram, mas eventualmente até propriamente cobram é o dízimo. Né? Ou seja, que 10% a princípio de todas as rendas, posteriormente apenas a renda agrícola, ela fosse destinada à igreja. E eventualmente isso havia até caído em mãos laicas, e depois da reforma gregoriana, com, vamos dizer assim, um certo esforço, a igreja consegue retomar para si, né? Consegue novamente instituir essa cobrança, esse imposto, e por conta disso que ela consegue se manter. Porque as próprias terras que eram delas, na medida em que tinham seus proventos dali extraídos, absorvidos por outrem, ela ficava sem poder deles fazer usufruto. E, por conseguinte, se resguardar com o dízimo, né? E é interessante porque nessa época é bom destacar que a produtividade era muito, muito menor, né? Então era muito mais difícil para quem pagava ceder esses 10% e para quem recebia bem pouco, né? Porque, reitero, a qualificação técnica da época era bastante precária. E quando a gente vai somando assim as coisas às quais os camponeses eram submetidos, nós vamos observando as dificuldades que eles viviam, né? Eventualmente eles tinham que pagar a talha, né? Em certo momento isso se tornou mais comum quando a moeda se tornou, vamos dizer assim, mais circulante, né? Então a talha era o imposto, né? Aquele valor fixo que pagava por ter ali um pedaço de terra que ele cuidava. Aliás, essa talha várias vezes engendrou pesadas revoltas, justamente por quê? Porque o peso sobre eles era muito intenso, né? Tinha que pagar a talha, tinha que pagar o dízimo,
tinha que, vamos dizer assim, ser submetido a esses monopólios que eu já destaquei aqui, que agravavam, né, a quantidade de recursos que eles tinham que pagar para os seus senhores. Esses monopólios não existiam em outro tempo histórico, né, era uma coisa mais recente. Essas talhas não existiam em outro tempo histórico, era mais ali os produtos só que eles produziam, né, eventualmente ainda tinham que ir lá trabalhar alguns dias para o seu senhor, ou seja, não poder trabalhar propriamente para si mesmo, né? Tinha que ir lá fazer serviços diversos, como já destaquei aqui, por exemplo, reparo em forças, construção de castelos, reparo em castelos, transportar produtos dos senhores, ou seja, a vida do camponês de fato era muito, muito complicada, muito difícil, muito árdua. De toda forma, na medida em que foi, né, aumentando vamos dizer assim, a circulação de moeda, esse trabalho que o foreiro exercia lá no terreno do seu senhor, que é chamado de corvéia, né? Esse trabalho não remunerado feito lá no campo lá do seu suzerano, ele foi diminuindo, né? E foi aumentando a talha, né? Foi aumentando aquele valor fixo que ele pagava por utilizar a terra que supostamente não era sua, né? E com o passar dos anos, muitos e muitos anos, esses próprios serviços monopólicos ali, eles foram diminuindo também, as mós dos moinhos dos suzeranos, né, foram diminuindo a sua velocidade, vamos dizer assim, né, porque, enfim, eles não queriam, né, os camponeses não queriam ter que ficar tendo seus grãos moídos só pelo moinho do seu senhor. Então, eles começam a lutar até para conseguir ter os seus próprios, né, não ter que ficar pagando esse imposto indireto, e por fim isso vai acontecendo, e por outro lado, claro, os senhores começam a cobrar de maneira mais firme, né, a talha, cobrar de maneira mais firme esse imposto fixo, né, pela terra ali que eles utilizavam, e vão se tornando, vamos dizer assim, uma espécie de rentistas mesmo sobre o valor da terra. A tendência rural, né, ele vai destacar aqui, né, que foi justamente essa migração, né, de uma estrutura social que anteriormente era fundamentada na prestação de serviços ou de produtos, né, que, vamos dizer assim, eventualmente, né, o camponês trabalhava na terra do seu senhor, eventualmente cedia produtos para o seu senhor, e isso, vamos dizer assim, vai decaindo, né, até para se tornar, por outro lado, uma espécie de rentismo, né, de renda fundiária que era paga, que passou a ser paga a eles de maneira mais constante. Havia uma diferença grande, né, significativa entre aqueles personagens que eram trabalhadores livres, né, daqueles que eram apenas servos, né, que eram quase escravos, vamos dizer assim, numa relação um pouco dúbia ali, muito próxima, né, muito mais próxima, na verdade, da escravidão do que do homem livre propriamente. Porque, né, os senhores dispunham dos seus corpos, dispunham dos seus bens, dispunham do seu trabalho, era um domínio completo, né. Ele era uma espécie de persona, um estrangeiro nato, como o Mark Bloch destaca aqui, ou seja, os escravos, né, ou em latim servi, eles basicamente não dispunham de direito nenhum, né, não podiam participar de assembleias judiciais, não podiam apresentar, por conseguinte, a essas suas queixas. Aliás, mas delas era objeto, vamos dizer assim, de demanda, né, ou seja, ele não podia fazer nenhum tipo de reclamação jurídica, mas podia sofrer consequência de uma decisão jurídica. E havia escravos que viviam nas casas dos seus senhores, por eles eram alimentados, e aí sim eram tratados assim como se fosse gado humano. Não houve, vamos dizer assim, tanta crueldade, tanta massacre como aconteceu aqui nas Américas, aqui por circunstâncias específicas. Isso foi muito mais atroz, né? Na época, lá, você está falando de um outro tempo histórico, né? Mas enfim, de todo modo, eram personagens que sofriam muito mesmo lá na Europa. Mas havia uma diferença, porque também havia o escravo foreiro, ou seja, aquele escravo que pagava um foro, pagava um imposto sobre uma terra que eventualmente nem era dele. Mas com o passar do tempo, com o fato de ficando ali naquela terra, trabalhando ali naquela terra, acabava que ele ia se tornando um proprietário, às vezes casava com uma pessoa que tinha uma condição social, né, que era uma espécie de trabalhador livre. O senhor não estava ali diariamente, né, vigiando, né, às vezes morava em território mais longínquo, então não tinha aquela opressão, vamos dizer assim, aquilo era muito diferente, por exemplo, do que acontecia aqui nas Américas, né, que sempre havia ali uma pessoa para massacrar, um capitão do mato ali para exercer toda sorte de tortura, toda sorte de sevícia para impedir que aquele escravizado fugisse, enquanto que nesse caso não, né? Vamos dizer assim, às vezes esse escravo foreiro, né, que tinha que pagar ali seu foro, ele passava muito tempo sem ver o seu senhor. Ele não tinha aquela opressão tão, vamos dizer assim, constante. E isso facilitou a sua emancipação. E assim, na medida em que ele vai ficando ali na terra, isso vai dando uma estabilidade, inclusive jurídica a ele, né? O que é muito distinto da escravidão, por exemplo, que aconteceu aqui nas Américas, né? Porque a arbitrariedade é uma característica notória da escravidão. Porque o escravo, vamos dizer assim, os seus senhores faziam deles o que eles bem entendessem. Enquanto que esses escravos foreiros lá na Europa, aqui no período feudal, eles vão tendo certa estabilidade e daqui a pouco eles estão similares a
qualquer outro foreiro, ou seja, a qualquer outro homem livre. E mesmo esses que ficavam nas dependências do Senhor, eventualmente compunham seus exércitos, né? Então estavam ali lutando na infantaria, então quer dizer, você passava a depender militarmente desse homem, eventualmente ele que ia te salvar, eventualmente ele que ia te defender, eventualmente ele que iria, vamos dizer assim, fazer algum tipo de atividade mais heróica, uma atividade que tinha um impacto maior na vida e nos pertences do próprio Senhor, e portanto eles iam ganhando uma confiança e progressivamente iam abandonando essa condição de escravo. De todo modo, né, havia muitos tipos de subordinações, subordinação da subordinação, né? Às vezes o personagem é um camponês que presta serviço a um vassalo, que por si presta serviço a vários outros, enfim, era uma coisa muito complexa e em cada caso havia determinado tipo de peculiaridade. O fato é que a escravidão não é uma característica notória aqui desse tempo histórico, não. Mesmo quando eventualmente ela aconteceu, ela rapidamente ia se esgarçando e deixava de ocorrer. O Mark Bloch destaca aqui um tipo de imposto sobre herança, chamado, eu acho, de Shevas, não sei se é assim que se soletra, mas ele fala que é interessante, que esse imposto, ou seja, quando a pessoa morria, especialmente nos países flamengos, às vezes lá o senhor pegava a sua melhor cabeça de gado ou o seu melhor móvel e levava para si. Ele fala, beleza, né? Em outros países, às vezes, era uma cobrança de um valor mesmo de imposto. Ele fala, olha, isso é interessante porque, claro, a despeito da crueldade da cobrança, você já fica muito claro que você não está lidando com um escravo, né? Porque de um escravo ele não tem nada. Se você está fazendo algum tipo de cobrança, né? Está cobrando algum tipo de tributo sobre um patrimônio que é alheio, você está estabelecendo uma relação que é uma relação de servidão e não de escravidão. E não era, vamos dizer assim, interesse, né, do senhor que ele desistisse daquela gleba, né? Até porque, eu reitero, né, as terras férteis e que não tinham nenhum proprietário eram fardas nesse tempo histórico. Então, se você apertasse muito ali o camponês depois da morte do seu pai, de alguma coisa, ele ia embora, né? Então havia ali uma cobrança, mas a ideia era que pelo menos algum daqueles filhos daquela pessoa que morreu permanecesse no local e continuasse gerando renda para esse senhor. É interessante aqui que a relação, né, da servidão de qualquer maneira foi complexa, foi dura, foi hostil, né? O Mark Bloch destaca aqui um caso, né, de um monge de Arras. Ele destaca aqui os servos da sua abadia lá, quando o tempo estava tranquilo, né, quando estava sem guerra, sem nenhum tipo de dificuldade, eles diziam, não, nós somos homens livres, não temos absolutamente nenhum vínculo com essa abadia. Por outro lado, assim que começava algum tipo de conflito, algum tipo de guerra, algum tipo de dificuldade, eles, não, nós estamos aqui, servos dessa abadia, precisamos da proteção dela e tal. Então, assim, era uma coisa um pouco, vamos dizer assim, complexa, e acho que o caso aqui de ser uma abadia religiosa, eu acho que esse tensionamento me parece que era maior. De toda maneira, o Mark Bloch destaca, né, que existe uma diferença entre o servo e o homem livre, né? O homem livre ele pode abandonar a terra que ele está a qualquer momento. O servo era um pouco mais recalcitrante, ele tinha deveres para com aquela localidade ali, né? Ele tinha restrições para sair dela, e de qualquer maneira o homem livre, né, deve auxílio e obediência ao seu senhor, mas de toda maneira esse deve de maneira mais peremptória protegê-lo, né? Inclusive de vários tipos de vingança, vários tipos de perseguições que poderiam cair sobre sua família. As pessoas da época necessariamente precisavam estar sob o guarda-chuva da proteção de alguém, porque era um tempo muito violento, muito instável, vamos dizer assim, não havia um Estado propriamente, né, um detentor do monopólio da violência lá, naquilo que o Max Weber vai destacar em seus livros. Então, a coisa é, você tinha que estar sob a proteção de alguém, o que seria, vamos dizer assim, para transplantar para o nosso tempo histórico, em tese, né, a gente deveria, né, todos nós deveríamos estar sob proteção da lei, né? Preciso nem dizer que isso é uma piada, né? Mas enfim, de qualquer maneira, essa é uma divergência formal em relação àquele tempo histórico. No terceiro livro do tomo 1 aqui, o Mark Bloch faz uma ampla análise das diferenças existentes entre os países, alguns países, né, notoriamente Alemanha, Inglaterra e França. Na verdade é que no livro os outros países, vamos dizer assim, uma espécie de resto, né? O resto é resto. São esses três países em que ele se dedica bastante e nesse trecho aqui ele pormenoriza quais são essas diferenças, né? Mark Bloch destaca aqui, né, que com o passar do tempo, vamos dizer assim, ficou só a talha, né, como, vamos dizer assim, propriamente aquilo que os camponeses, os homens livres, os servos, eles deveriam pagar aos seus senhores, né? Então não tinha mais que trabalhar na terra alheia, né? Não tinha que fazer a corvéia, né? A própria talha ela vai ganhando, vamos dizer assim, uma característica de imposto mesmo, né, que tinha um valor fixo que tinha que pagar anualmente e tal, uma coisa mais regularizada e não aleatória, não arbitrária como foi em outros tempos. Deixa de haver aqueles serviços monopólicos, ou seja, como a sociedade vai mudando, e vai mudando a tal ponto que ele fala que em certos países, em certas regiões,
as pessoas deixam inclusive de fazer aquela investidura, de fazer aquela homenagem, ou seja, de prestar sua subserviência formal ao Senhor. A única coisa que caberia a elas, efetivamente, é a questão de classe mesmo, de pagar o imposto, né? Então, na classe inferior, tem que pagar o imposto por estar utilizando aquela terra, que inclusive fica mais, vamos dizer assim, espaçada a ideia que é uma terra do senhor feudal, né? Fica mais, cada vez mais claro e evidente que é uma terra ali do camponês, daquele homem livre ou servo. Aliás, a servidão vai deixando de existir com o passar do tempo. Vamos dizer assim, ela vai se tornando algo gasoso, né? Vai se tornando propriamente todos homens livres, porém com deveres para com seus senhores. Mesmo que, reitero, eventualmente eles nem mais formalmente se estabeleçam enquanto tais. O que fica mesmo é a questão de uma classe superior a outra classe. É interessante que a característica que propriamente define, né, um nobre dessa época, qual é só propriamente a sua função, que é a função do guerreiro. A função do nobre era guerrear. Então eram muitas guerras, muitos conflitos, e os outros todos tinham que estar sobre a égide da proteção de um nobre, justamente porque havia guerras demais executadas por esses mesmos nobres, né? Então, vamos dizer assim, eles eram criadores de dificuldades para vender facilidades. De toda maneira, né, quando vai chegando ali o século XII, o século XIII, vão diminuindo, vamos dizer assim, certas escaramuças, parece que a coisa fica um pouquinho mais racional, a quantidade de conflitos diminui. Anteriormente, né, os camponeses, os servos, eles eram eventualmente arregimentados para a infantaria, ou seja, aquele corpo mais desprezado do exército, assim, aquele que vai primeiro lá, né, para o abate, né, como se fosse os peões dos jogos de xadrez, né? E o que acontece é que isso vai deixando de acontecer, eles vão deixando de ser esse tipo de guerreiro quando os nobres precisam desse tipo, vamos dizer assim, de pessoas, ou seja, algum tipo de serviço um pouco mais simples da arte da guerra. Eles contratam mercenários, não vão propriamente recrutar pessoas que prestavam anteriormente um serviço, vamos dizer assim, mais abrangente para si. Na medida em que eles começaram a cobrar apenas os impostos, isso vai se direcionando apenas para uma dependência econômica e não para os outros campos da vida como ocorrera outrora. De toda maneira, né, ao nobre cabe, vamos dizer assim, sempre isso, né? Sua função principal é a guerra. Em certos momentos houve proibição de outras classes sociais de portarem armas, mas na medida em que a burguesia vai ascendendo, ela também utiliza armas, né? Suas caravanas, quando vão ser transportadas para um lado e para o outro, tem que ter proteção, né? E elas não eram feitas propriamente pelos nobres, mas sim pelos próprios burgueses, que quando chegam nas cidades não vão se desfazer de suas armas. Então vai começando a ocorrer propriamente uma mudança que a gente já vê, né, em médio e longo prazo, vai ser a tomada, né, do poder pela burguesia, né, que vai tomando todas as atividades que anteriormente compunham, que era exclusividade apenas dos nobres, notoriamente a guerra. Mas ainda assim, né, se a nobreza ainda permaneceu por tanto e tanto tempo, né, até a Revolução Francesa e outros, houve lá a Revolução Inglesa lá com Cromwell, né, um pouquinho antes, apesar de ter mantido ali vamos dizer assim, os nobres como uma espécie de liderança ornamental, né, permanece até hoje lá na Inglaterra e tal, mas o que acontece? Uma característica que, vamos dizer assim, evidenciava essa diferença entre mesmo um guerreiro nobre e um guerreiro burguês era a forma como o nobre guerreava, que era através da cavalaria, né, era muito caro, com um equipamento muito, muito oneroso, né? Você tinha o cavalo, você tinha a espada, a lança, depois teve a loriga, né, uma espécie de armadura um pouco mais eficaz, que aliás foi importada dos árabes. Então era muito, muito caro, né, você ter uma pessoa propriamente conseguir, né, ter um cavalo todo completo com sua armadura, você ter um escudeiro ali que tinha que cuidar das suas armas, cuidar das suas montarias, reservas eventualmente até havia alguns cavaleiros com uma quantidade de proteções menores, né? O nome mais próximo seria sargentos, que seriam aqueles que uma cavalaria mais leve, porém mais exposta à morte, porque ele não tinha o equipamento tão completo, né? E o próprio avanço, né, já destaquei no primeiro vídeo de estribos e tal, ele vai permitindo que você vá, vamos dizer assim, pesando cada vez mais sobre o cavalo, né, sobre o animal, mais e mais equipamentos, você tem um controle melhor, a lança fica mais comprida, então a atividade do nobre, ela fica muito distinta e, vamos dizer assim, uma pessoa normal, uma pessoa comum, que tivesse um pedaço de pau, ou mesmo uma espada, ela não tinha condição nenhuma de lutar contra um cavaleiro, né? O cara simplesmente passava por cima, ele não chegaria nem perto.
perto, né? Seria a mesma diferença hoje uma pessoa que está com a faca e uma pessoa que está com a arma de fogo, né? Você vai conseguir a certa distância alvejá-la e ela não vai conseguir nem, a pessoa com a faca não vai conseguir nem chegar perto de você. Então o armamento que a nobreza vai tomando com o passar do tempo, ele é muito complexificado, muito caro, difícil de manejar e vai quase que naturalmente ossificando essa classe social, né? Mantendo-a com aquela importância que ela teve por tanto e tanto tempo. De todo modo, assim, né, como a guerra era uma constante, né, você ter uma pessoa tão preparada assim para o combate, tão preparada assim para o exercício da violência, era algo que o distinguia demasiadamente das outras classes sociais, né? Porque era muita guerra, muito conflito, muita batalha. Então ter essa pessoa tão preparada, ela, sabe, era propriamente a cristalização de uma classe social, né? E assim, essa diferença, né, entre uma infantaria, uma cavalaria, você pega até pelo próprio nome, né? O que é o infante, né? O infante é a criança, né? Aquele ser, vamos dizer assim, que para um conflito ele é um ser desprezível. Daí vem o nome infantaria, né? Porque na verdade para eles a atividade dos grandes homens, dos grandes guerreiros, era a atividade da cavalaria, que em certo momento inclusive passou a ser confundida com a nobreza, né? Ser um cavaleiro era ser um nobre. E nessa época, assim, era comum as pessoas considerarem que o mundo era dividido em 3 ordens, né? Na verdade 3 classes sociais, né? Aqueles que oram, né? Os religiosos, os clérigos e tal, os monges e tal, aqueles que lutam, os guerreiros, os nobres, e aqueles que trabalham, que esse, vamos dizer assim, era propriamente a raspa do tacho, né? Então ainda, claro, a igreja considerava-se a parte mais importante, mas os nobres propriamente não concordavam com isso, né? Achavam que eram os guerreiros, a atividade da guerra, a atividade mais importante de todas. Então ficava ali nesse conflito entre os dois grandões, assim, vamos dizer assim. E os nobres propriamente tinham muito orgulho da sua valentia, sabe, da sua coragem, da sua audácia, e o orgulho é um dos ingredientes mais essenciais à consciência de classe, né? Então quando eles se sentiam, vamos dizer assim, né, fortes, audazes, etc., eles estavam ali solidificando a sua condição, sua classe social, né, a qual pertenciam, que era a classe dos nobres. Acima de tudo, porque esse orgulho, né, de pertencer à classe nobre era um orgulho da sua própria condição de vida, que era uma condição de vida de guerreiro, uma condição de vida da guerra. Tanto mais porque a guerra, né, o Mark Bloch vai defender aqui que na época para os nobres, né, para os guerreiros, ela não era um dever ocasional para com o seu senhor, para com o seu rei, para com a sua linhagem, se alguém estivesse ali precisando de uma vendetta, né, precisando de uma vingança. Não, a guerra é muito mais importante do que isso. A guerra era propriamente a razão de viver dos nobres, né? Então, gente, chegando aqui a esse aspecto que é central da vida nobre, que é uma vida de guerra, né, eu vou dar uma parada aqui também nesse segundo vídeo, vamos voltar para depois fazer um terceiro e último vídeo sobre esse livro, A Sociedade Feudal. Eu me lembro que quando eu, por exemplo, gravei o vídeo aqui sobre o livro Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, reitero, né, deixo os 3 selecionados e o card aqui em cima, os 3 selecionados aqui embaixo. Esses livros foram organizados, né, pelo Jacques Legoff e pelo Jean-Claude Schmitt, ou mesmo quando pudemos abordar aqui sobre a História da Vida Privada 1 e 2, né, uma coleção dirigida pelo Georges Duby e pelo Philippe Arrier. Infelizmente eu não pude, né, detalhar tanto, né, porque eram muitas informações. O Tempo das Catedrais, que eu já citei no vídeo passado, também foi assim, do Georges Duby também. Aliás, esse é meu livro favorito de história. Eu tive que passar um pouquinho mais, com mais velocidade, né, com mais celeridade. E esse livro aqui da Sociedade Feudal, eu estou querendo fazer assim um pouquinho mais pormenorizado, por isso eu estou dividindo tanto, né, que eu estou podendo compartilhar aqui uma quantidade maior de informações que nos outros livros nem deu. Foram tanta coisa que eu acabei desistindo. Nesse aqui eu tô enfrentando aqui com vigor, né, como um guerreiro nobre, vamos dizer assim. Então haverá uma terceira e última parte aí para a gente finalizar, vamos dizer assim, um relato, as informações sobre esse grandíssimo livro aqui do Mark Bloch. Mas gostaria de saber se você está gostando dessa série aqui, né, a primeira vez que faço uma série de vídeos sobre o livro. Se você conhece Mark Bloch, deixe seu comentário aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!